voltar depois. Acho que saiu. Eita, esse negócio é esquisito, né? Mas agora ela pode entrar de novo, tá? Tudo bem? Vamos lá então, gente. Eu vou apresentar. Não, já estou apresentando, tá? Eu vou colocar aqui. Muito bem. Como vocês sabem, no momento em que eu estou apresentando a... no momento em que eu estou apresentando o material, eu não vejo o movimento da sala, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, não se preocupem, né? Podem interromper no momento em que precisar falar, tá bom? É como se nós estivéssemos numa sala, de aula presencial, que o aluno levanta a mão, pergunta. Então, vocês fiquem bastante à vontade. Eu vou trazer para vocês uma questão bastante importante, que trata da relação entre a cultura, a consciência e a psicologia comunitária. É importante a gente ter essa clareza, porque nessa perspectiva que estamos discutindo da psicologia social comunitária, que ela é uma perspectiva crítica da psicologia social, entendemos, né, que o nosso pensamento, nós entendemos que a nossa consciência, ela vai se estabelecer na relação com o meio. Portanto, dependendo das condições que são dadas pelo meio, pelo ambiente, pela sociedade, pela cultura, dependendo dessas condições que são dadas, é que poderemos ter indivíduos com consciência ou não. A maneira, porque como funciona a coisa, né? Nós temos o nosso pensamento, ele, ele se desenvolve, ele é criado, ele se desenvolve nessa relação. Então, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que vem para o nosso pensar é uma aprendizagem que é o meio ambiente que me fornece. São as pessoas que nasceram antes de mim, que vieram antes de mim, que quando eu nasci, quando eu era criança, eu fui aprendendo, eu fui pouco a pouco entendendo as coisas, fui aprendendo. Então, eu sei que isso aqui, por exemplo, é uma caneta, né? Eu sei que isso aqui é um relógio. Por que que eu sei isso? Porque me disseram. Eu não nasci sabendo, tá? Então, da mesma maneira que eu aprendo que é uma caneta, ou que é um relógio, que é uma garrafa, enfim, né? Da mesma maneira que eu aprendo essas coisas, é tudo, né? Todos os conceitos vão sendo introjetados, eu vou aprendendo, tendo em vista as minhas relações. Então, a minha consciência, a consciência, a rigor, né, numa perspectiva psicológica, é aquilo que nos orienta, né? Vocês devem ter visto a ideia de consciência na disciplina processos básicos, né? Processos psicológicos básicos. A consciência é aquilo que te orienta, né? Que te coloca no mundo, que te põe de maneira alerta, te ajuda a dominar o ambiente, a entender o que está acontecendo. Isso que é a consciência, né? Numa perspectiva sociológica, a consciência exatamente é algo um pouco mais ampliado, né? É a sua capacidade de se perceber no mundo e de entender as suas determinações que vão atuar e fazer com que você entenda e que vão fazer com que você perceba as coisas. Então, quando nós falamos de psicologia comunitária, o que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando de uma percepção de realidade que vai ser possível ao indivíduo a partir do momento em que ele, naquele grupo, naquela comunidade, ele tem essa capacidade, ele tem essa possibilidade de entender, de perceber, de notar. Então, é importante que vocês tenham essa clareza. A consciência, e a gente vai discutir isso, é importante a gente
fazer uma distinção, né? Tem muita gente que fala que é consciente, aí diz que o outro é alienado, mas às vezes a pessoa não tem muita noção do que é exatamente consciência, do que é alienação, né? Então, pensar um pouco nessa relação da psicologia comunitária com a cultura e com a consciência vai nos ajudar a ter um pouco mais essa clareza. O indivíduo, quando ele é consciente, ele vai buscar atuar em favor das suas necessidades. O indivíduo, quando ele não tem consciência, ele pode atuar contra as suas necessidades objetivas de vida. Essa é a grande questão. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa atuando contra os seus próprios interesses, contra as suas próprias necessidades. É porque ela não tem clareza, ela não tem noção de que aquilo que ela está fazendo vai operar contra si própria. Então, nesse sentido, quando a gente fala da psicologia comunitária, numa perspectiva crítica, nós estamos falando exatamente isso, né? Da gente atuar na comunidade de tal maneira que a pessoa ela tenha a possibilidade de se perceber de maneira diferente, de se perceber de forma diferente no mundo, de não ser apenas aquela pessoa que é conduzida, mas uma pessoa que tenha autonomia, uma pessoa que tenha possibilidades de agir, de atuar em favor das suas necessidades. Isso, pessoal, nada mais é do que a luta pelos direitos. Quando é que o indivíduo luta pelos direitos? É quando ele entende que ele está numa situação desfavorável e que, se ele não tiver reconhecido os seus direitos, ele vai continuar vivendo daquela forma desfavorável. Então, isso sempre foi assim, tá, gente? Então, você pega, é, a gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo bastante tradicional que a gente sempre dá, o caso da mulher, né? A mulher, ela, no começo do século, ela não podia votar. Olha só que coisa absurda, né? Por ser mulher, não podia exercer o direito de votar. Era só os homens que votavam. Mas por que mulher não pode votar? Né? Então, a indignação, a insatisfação e a noção de que isso era um direito que não era reconhecido fez com que houvesse um movimento na sociedade das mulheres que resultou na consideração, resultou no reconhecimento desse direito. E hoje, graças a Deus, as mulheres votam e são votadas. Temos mulheres que são candidatas, mulheres que vão lá, votam. Estou dando só um. E mais, né, gente? Olha, teve outras situações. Antigamente, as mulheres não podiam sequer estudar. Né? O direito de estudar não era reconhecido. Então, foi na medida. Então, vocês percebem? Quando é que a mulher ela consegue adquirir o reconhecimento desses direitos? Quando ela luta pelos seus direitos, quando ela vai em cima, quando ela questiona. Então, essa é a questão, tá? Quando a gente fala, né, da psicologia comunitária, nessa perspectiva, a gente está falando exatamente disso, né? De pensar, de refletir a respeito de como que a sua consciência ela pode se manifestar a partir do entendimento dessas contradições que existem na sociedade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Então, a psicologia social comunitária, ela nasce, ela surge junto com a psicologia social crítica. Então, se vocês pegam o histórico da psicologia social crítica na América Latina, no Brasil, vocês vão ver que é exatamente isso. Eram os trabalhos comunitários que faziam com que as pessoas ganhassem consciência, conseguissem perceber. Veja, até um tempo atrás, quando nós vivemos, por exemplo, na ditadura militar, os nossos direitos não eram reconhecidos. Nós não tínhamos o reconhecimento do direito de votar num candidato, era eleição indireta. Então, não eram os cidadãos que votavam, né? Havia o voto indireto. Então, isso era uma coisa e isso perdurou por 20 anos, né? Então, enfim, até chegar um momento que as pessoas, elas
acordam, elas percebem que a coisa não está legal, né? E elas vão lá e vão exigir os seus direitos, tá? Então é isso. Então, por isso, quando a gente pensa na questão da psicologia comunitária, a gente precisa pensar isso. Uma vez me perguntaram, né? Por que fazer psicologia comunitária? O nosso objeto da psicologia comunitária não é a comunidade, porque somos psicólogos. O nosso objeto sempre vai ser o ser humano. Então, o que é fazer psicologia comunitária? Não é você ir lá e produzir mudanças na sociedade, produzir mudanças na comunidade para conseguir uma igualdade das pessoas. Não é isso, né? O nosso objeto, como psicólogos, nosso objeto é o ser humano, é o indivíduo. Nós pensamos na questão da psicologia comunitária para contribuir para que condições objetivas sejam transformadas de tal maneira que os indivíduos que vivem naquela comunidade tenham a capacidade, tenham a condição de despertar a consciência e, a partir disso, poder viver uma vida de maneira mais autônoma. Entenderam? Como o nosso objetivo é o ser humano, tá? O objetivo da psicologia social não é a sociedade. O objeto a sociedade é objeto da sociologia. Nós não somos sociólogos, nós somos psicólogos. Então, nosso objeto sempre é o ser humano, tá? Agora, tem as formas que você tem de agir sobre a produção de saúde mental. Numa perspectiva de psicologia social, nós entendemos que a saúde mental não é algo que depende apenas do indivíduo, mas que depende fundamentalmente da maneira pela qual a sociedade se organiza, a maneira pela qual a sociedade se estrutura. Por exemplo, na atualidade, nós estamos vivendo uma condição bastante sofrida. As condições de saúde mental, elas estão bastante precárias. O trabalho tem sido cada vez mais intensificado. Não só o trabalho, mas a ameaça de você perder aquele trabalho. Então, a forma como que a sociedade vem se organizando, de um tempo para cá, vai determinando que as relações de trabalho, as relações de organização da sociedade, elas se estabeleçam de tal maneira que o trabalhador ele vai cada vez mais perdendo os seus direitos e cada vez mais ele vai sendo ameaçado de perder aquilo que ele tem, o seu emprego, né? Então, todo esse avanço tecnológico vem contribuindo para que postos de trabalho sejam eliminados e você vai tendo um crescimento cada vez maior de pessoas sem trabalho, de pessoas tendo que trabalhar com atividades que não lhes faz sentido. Então, essa é uma marca que nós temos na nossa sociedade. Então, o avanço desse modelo capitalista tem nos levado a isso, né? Tem nos levado a uma forma de organização social que vai apertando cada vez mais o cerco em torno daqueles que têm menos. Então, notem, não é à toa, se vocês observarem, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu bastante, né? As pessoas, gente, nós estamos vivendo uma era em que tem gente buscando osso para fazer sopa de osso, né? E aí, olha a lógica capitalista. Aí os donos do açougue, percebendo que tem demanda, começaram a vender osso. Saiu uma notícia outro dia, olha só. Então, olha a ética, olha a preocupação. Então, essa é a nossa sociedade. A sociedade da competição, a sociedade de quem pode mais chora menos, a sociedade de que você tem que derrubar o outro para poder se estabelecer. Aquela máxima, né, capitalista que diz o seguinte: quem não tem competência não se estabelece. E ter competência é passar a perna no outro. Ter competência é ser melhor do que o outro, é chutar o outro quando o outro está deitado, quando o outro está caído, que foi o que aconteceu naquele açougue, né? O cara coloca lá a placa, o osso não é dado, é vendido, R$ 4 o quilo, né? Quer dizer, osso, gente, né? Então, significa que o cara está caído no chão, o outro vai lá dar um chute na cabeça dele ainda. Então, é assim que se estrutura. Essa é a ética dessa estrutura capitalista que nós temos, né? Hoje, eu ouvia o jornal de manhã
Eu não vou me lembrar o nome das pessoas e nem nome de clube, tá, gente? Porque eu não me ligo muito nessa coisa de esporte, né? Aliás, eu nunca gostei muito de esporte, né? Eu não curto muito essa coisa de esporte, tá? Mas, assim, eu vejo a notícia e o fato. Então, eu soube que teve um, um, um atleta, eu não sei o que que ele faz, se ele joga vôlei, tênis, eu não sei, alguma coisa assim, não é futebol, tá? Porque no Brasil é assim, né? No Brasil é dois tipos de esporte, né? Futebol e não futebol, né? Assim, né? Assim, tá? Eu sei que não é futebol, tá? Que ele não é jogador de futebol, ele é um atleta, mas não é jogador de futebol. Aí cabe tudo nessa categoria, tá certo? E ele manifestou opiniões homofóbicas, né? Nas redes sociais. Professor, Oi. é o jogador de vôlei, Maurício. Isso mesmo, Célia, obrigado. Imagina. Ó, eu conheci sua voz, hein, você viu? Ah, também, né? Fala igual uma tagarela, Também, né, depois de 2 anos trabalhando junto, né, Célia? né, professor? O pessoal não fica com ciúme, não, tá, gente? É porque eu e a Célia, ela trabalhou no COEP lá durante um longo tempo, então a gente, né? Porque aqui eu não tô vendo quem que fala comigo, né? Aí eu falo, pode parecer, né? Mas é por causa disso, tá, gente? É isso, é Maurício, jogador de vôlei, né? Tá vendo? Mas eu disse que ele era um jogador de não futebol, tá certo? E ele manifestou algumas ele fez manifestações preconceituosas e aí ele pediu desculpas, mas aquelas desculpas meio esquisitas, dizendo aquela velha desculpa, né? Que o pessoal fala: olha, eu não tive a intenção de ofender ninguém. Se alguém se sentiu ofendido, horas. Essa é a maneira mais vergonhosa de você pedir desculpa para alguém, né? Olha, reconheça, errei, fiz coisa que não devia, venho pedir desculpas, acho que eu tenho que me emendar, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, agora eu tenho que estudar. Não, ele ainda saiu reclamando, dizendo: ah, não, meu direito de expressão, né? Meu direito de falar, que não é isso, né, gente? Liberdade de expressão, não é isso, né? Não posso chegar para uma pessoa, por exemplo, liberdade de expressão não é eu chegar para a pessoa e xingar a mãe dele, ou xingar. Eu não posso fazer isso, senão eu falo: não, eu posso falar o que eu quero para você, porque eu tenho liberdade de expressão. Eu não posso chegar para a pessoa e falar um monte de coisa, eu não posso fazer isso, isso não é liberdade de expressão, tá certo? Então, não podemos confundir. Liberdade de expressão não é isso, tá? Liberdade de expressão é a possibilidade que você tem de falar as coisas e arcar com as consequências do que você falou. Isso, ninguém te impede previamente, tá certo? Agora, ele cometeu um crime, né? Então, e aí, ao invés de ele reconhecer, não, por quê? Porque ele realmente pensa desse jeito. E aí, o que aconteceu? É, ele está num clube e que tinha duas empresas disseram que se ele continuasse naquele clube, elas iriam retirar o patrocínio, né? Iriam retirar o patrocínio. Então ele pegou e foi demitido. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque daí a pessoa que estava no rádio falando estava se vangloriando, dizendo: olha, tá vendo? Esse é o sistema capitalista, tá vendo como o capitalismo ele atua em favor do ser humano, coisa e tal. Porque o dirigente lá do clube não demitiu esse atleta por uma questão de ideologia, uma questão. Não, foi porque ia perder o patrocínio. Puxa vida, gente, olha como nós somos reduzidos, né? Então quer dizer que se não fosse perder o patrocínio, ele continuaria lá. Né? Então, quer dizer que não estou nem discutindo se o camarada lá devia ser demitido ou não estou nem falando isso, não vou entrar nesse mérito, né? Mas olha só, né, gente? A nossa sociedade se organizou de uma tal maneira que quem manda é a relação de compra e venda, né? Quer dizer, você só vai tomar uma decisão, não é porque se o dirigente lá do clube falasse: não, eu não admito que você trate as pessoas desse jeito, então você vai ser demitido, ou eu vou dar uma punição, coisa e tal. Não, não é isso. Ele foi embora porque senão ia perder o patrocínio. Olha só que coisa. E, obviamente, essas duas, eu não lembro que empresas que eram, tá? E essas empresas só retiraram o patrocínio porque elas não querem ter a imagem delas vinculada
com uma expressão de preconceito, mas não é porque elas são contrárias ao preconceito, percebe? É tudo uma questão de marketing. Então, é isso que se estabelece. Então, vocês percebem? Então, como é que fica a nossa noção de mundo? Como é que fica a nossa percepção de realidade? Como é que fica a nossa maneira de enxergar o outro? Né? Vai dando a impressão que tudo pode, né? Se eu não tiro o patrocínio, então fica. Né? Não sei, eu nem sei se ele deveria ser demitido também, não sei, às vezes eu tenho dúvidas, né? Não sei. Eu penso que a pessoa deveria ser colocada numa condição de reeducação, sabe? Eu não sei se tinha que ser demitido, acho que, não sei, eu não sei, né? Mas, independente disso, o que eu quero dizer é o seguinte: tomou-se uma decisão baseada na perda do patrocínio. Olha só, e os patrocinadores iriam retirar o patrocínio, não é porque eles discordam, eles entendem que isso é uma coisa horrível, que você não deve fazer isso. Não, é porque não querem a sua imagem vinculada com manifestações de preconceito. Por quê? Porque isso vai causar prejuízo financeiro para a empresa. Olha, é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? Então, quer dizer, é uma sociedade que nós vivemos que, não sei lá o que está acontecendo, né? Destrambelhou. O Raul Seixas, eu gosto muito do Raul Seixas, acho que eu comentei com vocês, né? Raul Seixas, ele tem uma música chamada Anos 80. Anos 80. E tem um trecho da música que ele fala exatamente assim, né? E anos 80, charrete que perdeu o condutor. Então, eu tô achando que é isso, né? A gente está vivendo, a nossa sociedade virou os anos, a música do Raul, né? O Raul falava assim, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Então, imagina uma charrete sem condutor, né? A coisa, às vezes tem a impressão que a coisa está indo, né, ladeira abaixo, tá? Então, é essa a condição que nós vivemos. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: se nós estamos falando de consciência, se nós estamos falando de pensamento que depende das questões objetivas que estão à nossa volta, como é que se forma uma consciência? Como é que se forma um pensamento com esses valores, com essa forma de existência? Pensem nas crianças. Como que a criança vai crescendo? Como que ela vai constituindo a sua consciência? Como que ela vai constituindo a sua maneira de ver, de pensar o mundo com esses valores? Tá? Então, é isso que tem acontecido, e o que me deixa bastante preocupado. Por isso que eu digo que a música do Raul Seixas, né, anos 80, cabe direitinho nessa reflexão que a gente faz, tá? Anos 80, charrete que perdeu o condutor. Não é Depois da vocês minha procuram. época. É da sua época? Não é da minha época. Mas o 23, Raulzito, pô. ele é atemporal. Ah, não deu certo, então. Não deu certo. O Raul Seixas não tem tempo, né? A música dele é atemporal, né? Uma coisa assim fantástica, né? Mas é isso, tá, gente? Então, por isso eu estou fazendo só um preâmbulo, né? Para a gente poder se sensibilizar e entender por que a gente faz psicologia comunitária, por que a gente atua na comunidade. A ideia é essa, tá? É contribuir para que o indivíduo ele tenha noção de que ele pode operar, de que ele pode atuar na sociedade de tal maneira que ele promova mudanças, ele promova alterações na organização social, na sua comunidade e, quiçá, na sua família, de tal maneira que ele possa ter uma outra forma de se relacionar. E essa outra estrutura, essa outra forma, efetivamente vai repercutir na maneira dele pensar, na maneira dele entender as coisas do filho, do neto, enfim, tá? Essa é a grande questão, tá bom? E essa autora, a Regina Helena de Freitas Campos, é uma das grandes autoras que trabalha muito com nessa área da psicologia comunitária, tá? E aí, esse texto que eu falei para vocês, tá, gente? É de um livro, nós temos na nossa biblioteca esse livro, tá? Só que na biblioteca física, tá? Se chama Psicologia Social Comunitária, da Solidariedade à Autonomia. Eu acho que eu já tinha citado, porque na aula passada, o capítulo foi referente também a esse livro, tá? Eu não estou com ele aqui agora, mas tudo bem, né? Não está na minha mão aqui, não vou sair para pegar. Mas o livro é isso aí, tá? Então, essa aula de hoje é baseada nesse capítulo da Freitas Campos, tá bom? Vamos lá, então?
Então, a autora, ela começa discutindo o seguinte, né? Ela faz a citação de alguns autores que são fundamentais, tá? Para a psicologia social, de maneira já, a psicologia social crítica e psicologia social comunitária, que é o Góes, né? Bonfim, Anderen. Nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre um capítulo do Andere também, que discute a questão da comunidade, né? A Silvia Lane, que é uma das precursoras da psicologia social crítica, na verdade é uma referência, né, que a gente tem, né, em termos de psicologia social latino-americana, tá? Então, então, a autora, ela abre, né, o texto fazendo referências, né, a esses autores, tá? E aí, né, ela vai falar exatamente o que eu estava dizendo a vocês, tá? Que quando se fala de consciência, o que nós estamos enfatizando, né? Nós estamos enfatizando predominantemente o trabalho de conscientização, tá? Muito embora esse termo eu tenho algumas dificuldades com ele, né? Porque precisamos tomar um cuidado. Quando nós falamos de trabalho de conscientização, existe, tá? Mas nós temos que saber exatamente o que nós estamos falando, né? O que é atuar em favor da consciência, que é a tal da conscientização? O que é isso? Por isso que eu digo que a gente tem que tomar alguns cuidados. A consciência, ela não é possível de ser trazida por alguém. Por exemplo, eu não consigo, mesmo que eu tentasse, de maneira bastante efusiva, mesmo que eu quisesse que eu tentasse, eu não teria condições de conscientizar ninguém. Ou seja, ninguém conscientiza ninguém. Por quê? Porque a consciência ela é despertada. Numa questão social, quando é que a consciência ela acontece? A consciência, numa perspectiva social, acontece quando o indivíduo, quando a pessoa, ela nota as contradições da sociedade. Ela começa a perceber as contradições. Na medida em que você começa a ver as contradições, você começa a questionar determinadas verdades, você começa a questionar determinadas formas de pensamento que são tidas como verdade, mas aí você vê as contradições, aí você nota que aquele discurso, ele não é tão coerente quanto ele parecia ser antigamente, tá? Eu já dei alguns exemplos para vocês, né? Então, quando eu, por exemplo, eu falo que esporte é saúde, né? Esporte é saúde é uma afirmativa. Eu estou dizendo que o esporte é uma saúde, tá certo? Eu estou dizendo que o quê? Que qualquer esporte é saúde, tá? Mas não é verdade, né? Por exemplo, tem alguns esportes que eles produzem muito sofrimento. Veja, a pessoa que luta boxe, né? Que se machuca, que saúde que tem a pessoa que sai com o rosto todo machucado, né? O Maguila, que foi um grande esportista, ele tem problemas até hoje, né? Tem problemas sérios. Automobilismo é esporte. Como é que você pode dizer que esse esporte produz saúde se o pessoal fica correndo várias voltas para chegar em lugar nenhum, gastando combustível e poluindo o ar? Que saúde tem aí? Né? Então, na verdade, esporte não é saúde. Tá? O que a gente pode dizer é que o exercício físico pode trazer saúde, porque alguma coisa para ser considerado esporte tem que ter competição, né? A ideia do esporte é a competição, você tem que ter competição, isso é uma questão conceitual, né? Então, por exemplo, por que o automobilismo é um esporte, mas que saúde que ele promove? Que saúde é essa, né? É esporte, tá certo? O boxe, aquele MMA, né? UFC, MMA, nem sei, não sei a diferença, né? Não sei.
Mas os caras se acabam, né? O cara quebra. Outro dia eu vi quebrando. Eu já até contei isso para vocês, né? Tava lá no chaveiro e o rapaz do chaveiro, o rapazinho que ficava lá no chaveiro, tinha uma televisão pequenininha e ficava assistindo lá os caras lutando o tal do UFC, ao invés de fazer minha chave, né? Ficou olhando lá. E o cara quebrou a perna, uma fratura exposta, e todo mundo olhando, achando legal, e voltava para ver, quebrando. Gente, que saúde é essa? Não é nem saúde física, nem saúde mental, né? Como é que você pode considerar que isso seja saúde mental? O cara desenvolveu um gosto por ver o outro quebrando a perna, fratura exposta, e achando legal. Como que é ver o outro dar um soco e nocautear você, o cara perder o sentido, cair lá, o cara pode morrer, como já teve, né? Pessoas que morreram no ringue. Que esporte, que saúde é essa? Então, aí, quando você começa a entender isso, você começa a ver essas contradições, então você começa a desenvolver consciência, tá? Então, essa é a grande questão da consciência. Então, há sim o processo de conscientização, mas não é que eu vou conscientizar você, né? Eu vou trazer para você algumas discussões e vou mostrar a você algumas contradições que, às vezes, as pessoas ficam incomodadas quando a gente fala. Quando a gente mostra essas contradições, a pessoa não gosta muito de ver, de ouvir, né? Mas o processo de consciência passa por aí, né? De você conseguir entender essas contradições, né? E aí você percebe que aquele discurso que parecia coerente, que parecia harmonioso, ele se quebra, né? Então, quer dizer que aquilo que era dito não era verdade, tá? Quando a gente fala, e outras coisas, né, que a gente vai ver, que a gente vai notar aí que essas coisas aparecem como verdade, né, mas na verdade não são, né, são ocultas, né, tá certo? Então é isso, né? Então você vai passar por um processo de desvelamento, você vai desvelar, né, essas contradições, né? E aí você vai notar que a sua vida ela está ruim, não é porque você é incompetente, a sua vida está ruim, a sua situação financeira e econômica está ruim, porque você participa de um segmento da sociedade que te coloca nessa condição. Então, não é aquela coisa da meritocracia, né? Não é que você não merece ter uma vida melhor porque você não fez direito, é porque situações, condições objetivas da sociedade impediram você de conseguir fazer coisas diferentes. E isso é importante que você tenha clareza, tá? Bem, então, isso foi a consciência. Com relação à cultura, né, esse conceito, ele tem sido bastante importante, né, nas nossas inscrições práticas de algumas populações, tá? E também é um conceito que gera bastante controvérsia, né? O que é cultura, né? Muitas coisas que a gente acha que é cultura, na verdade, não é bem cultura, tá? Tem muita coisa que a gente fala, aquilo é uma expressão cultural, às vezes não é, né? Às vezes, o que nós estamos vendo pode ser uma outra coisa, mas não cultura. A cultura, para ser considerada cultura, ela tem que se opor. A cultura, ela propõe coisas diferentes, né? Eu vou dar uma noção para vocês, né? A ideia, por exemplo, vamos falar de agricultura, né? O que a agricultura faz? Ela nega a natureza, não é? A agricultura, o que é você? A agricultura é você negar a ação da natureza. É você que vai lá e planta determinada coisa no lugar para nascer onde você quer que nasça. Né? Então, é o seu desejo que está se sobrepondo sobre a natureza. Sobrepondo sobre a natureza é esquisito, né? Mas é o seu desejo, a sua necessidade que se sobrepõe à natureza. Então, é o domínio sobre a natureza. Então, a agricultura é dominar a natureza, está se opondo à natureza. E a cultura é exatamente isso, é quando você quebra as coisas e você faz alguma coisa diferente. Tá? Então, tem muita coisa que a gente chama de cultura que, na verdade, não é cultura.
Tem um autor que eu estudo, que é o Marcuse, ele vai trabalhar com esse conceito, e ele vai chamar de cultura afirmativa, ele vai chamar de cultura e cultura afirmativa. Ele vai falar que a cultura afirmativa é aquela cultura que não é exatamente cultura. Ele vai dizer que a cultura tem que negar. Tudo aquilo que é cultura tem que negar o que está estabelecido. Se você não nega o que está estabelecido, não é cultura. Ele vai dizer que é cultura afirmativa, tá? Então, é isso. Eu desenvolvi um trabalho há um tempo atrás, naquela chamada virada cultural, né? Foi um trabalho de iniciação científica que eu trabalhava em outra faculdade na época, eu trabalhava no Mackenzie. E aí, a aluna ela quis fazer um estudo sobre a virada cultural. E a gente, a partir desse conceito do Marcuse, o conceito do Adorno, o Adorno vai trabalhar com o conceito de indústria cultural, o Marcuse trabalha com o conceito de cultura afirmativa. Então, nós fomos, né, investigar quais eram os eventos lá na virada. Você sabe que eu estou falando de virada cultural, né? Aquele evento que acontecia lá em São Paulo, agora por conta da pandemia não está acontecendo, mas era que o pessoal fica o fim de semana inteiro, né? Sem parada, apresentando uma série de espetáculos, né? Tá certo? Direto, o tempo todo, né? Então, essa aluna foi investigar o que naquela virada cultural, poderia ser considerado cultura. E, vejam, fica sexta, sábado e domingo, por isso que é virada cultural, fica o tempo todo. Identificamos, talvez, uns 3 ou 4 eventos que poderiam ser considerados cultura. O resto era tudo cultura afirmativa. Interessante, né? Então, por isso que eu falo, né? Muitas vezes a gente acha que tá fazendo cultura, muitas vezes a gente acha que determinada coisa é cultura, mas se você for estudar mais a fundo, né, você vai ver que talvez, né, aquilo não seja exatamente cultura, tá? É claro, isso é o que eu disse a vocês, né? É um conceito controverso, é um conceito que não tem um consenso, né? Mas é isso, tá? Ok? Então, esses significados, né, da cultura, eles vão sendo compartilhados pelos membros, pelas pessoas que participam de uma determinada sociedade, de um determinado grupo, tá? E vão apresentar forma, né, esses significados são compartilhados pelos membros do grupo em relação à sua prática, tá? Então, as pessoas elas vão compartilhando desses significados. É isso que é importante, a gente sempre ter clareza, tá? Os significados, eles sempre são comunitários, tá? Eles sempre são uma convenção de um grupo, de um coletivo. Então, nesse contexto, a problemática do convívio e do diálogo em grupos de diferentes inserções socioculturais e com histórias diversas ocupa lugar de destaque entre as preocupações dos psicólogos que atuam em comunidade. Por quê? Porque nós vamos ter vários grupos, várias formas de se pensar uma determinada realidade, nós vamos ter várias maneiras de se entender as questões, porque você vai ter vários indivíduos que participam de vários grupos que, por vezes, têm noções diferentes, tá? E aí o psicólogo que atua na comunidade, ele tem que estar sensível para identificar, ele tem que estar sensível para perceber essas questões. E aí a autora, ela vai se basear, né, em publicações científicas, tá? Então ela tá trazendo essa questão, né? Então ela vai dizer que as publicações da área, de maneira geral, no Brasil, no exterior, né, divulgam estudos em que é analisada a psicossociologia de diferentes grupos caracterizados por similares em termos de classe ou lugar social, gênero, etnia, interação com a sociedade inclusiva. Então, esse texto que ela está apresentando é relativo, né, a essas várias formas de se compreender essas questões que ela está apresentando. Tá? Então, ela vai dizer exatamente isso, que as publicações que você vê, né, que existem
nessa área da psicologia comunitária, na questão da cultura, na questão da consciência, ele vai apresentar essas formas, esses resultados, né, que são bastante diversificados. Porque depende exatamente, como ela falou há pouco, né, vai depender muito da maneira como você enxerga, da forma como você percebe essas coisas, tá? E que você não percebe e enxerga as coisas sozinho, você é representante de um grupo, né? Um grupo que traz essa questão que você vai, a partir dessa representação, que você vai entender o que acontece, tá? E aí, dentro dessa perspectiva da psicologia social comunitária, nós vamos ter como um autor base, né, o Vygotsky, tá? Então, os psicólogos sócio-históricos, que eles se autodenominam assim, né? Sócio-interacionista, sócio-histórico, porque eles se autodenominam sócio-históricos? Porque eles entendem que o indivíduo ele tem que ser compreendido psicamente na sua dimensão social e na sua dimensão histórica. Ou seja, você tem que levar em consideração o momento histórico em que aquele indivíduo vive, porque dependendo do momento histórico, você vai ter uma série de significados, de valores, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aí da questão do preconceito, né? Há um tempo atrás, tem uma série de coisas que as pessoas falavam e todo mundo dava risada. Então, eu me lembro, né? E eu acho que a Célia também vai se lembrar, né, Célia? Dos Trapalhões. Você assistiu os Trapalhões, Célia? Assisti, professor, até hoje, né? Gente, olha, peguem, não sei se tem no YouTube, não, né, não sei, mas quem não é dessa época, né? Gente, era um desfile de preconceito, era uma coisa assim, meu Deus do céu, é inadmissível, né? Tinha os integrantes, né? Que era o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias, né? E o Mussum morreu já, o Mussum, né? O Mussum era um participante, ele era negro. E imagine, né, na década de 70, era totalmente permitido manifestações de preconceito contra qualquer segmento da sociedade. E o Mussum, ele sempre era alvo, né, das manifestações de preconceitos raciais. Assim, na boa. Então, o Didi, que era o esperto, né, ele sempre se dava bem, ele fazia piadas de extremo mau gosto, né, e o pessoal se divertia, o pessoal achava legal, né? Tem um pessoal que fala que hoje em dia não está mais, as pessoas estão chatas, porque não podem mais fazer piada, é engraçado, né? Não pode mais fazer, não pode mais ofender as pessoas, né? Então, tem gente que acha que o mundo ficou chato porque a gente não pode mais fazer piada de mulheres, não pode mais fazer piada de negros, de judeus, de homossexuais, não pode mais fazer piada, né, de pessoas com deficiência, de louco. Então, tem gente que acha que o mundo ficou chato. Na verdade, o mundo está mais humano. Eu penso que o avanço desses freios, né, que faz com que as pessoas que são vítimas deles sofram muitas vezes caladas. Você acha que o Mussum gostava de ouvir aquelas manifestações de preconceito? Ele suportava, né, gente? Porque era o trabalho dele, né? Se ele não suportasse aquilo, iria entrar outro que suportaria. Então, isso, mas não significa que ele levava numa boa, ele devia sofrer bastante, né? Então, essas coisas que a gente precisa pensar, né? Que a gente não pode se valer do sofrimento do outro para obter satisfações pessoais, que era isso que acontecia. Então, as coisas mudam, né? Então, aquilo que era uma coisa antigamente que não era manifestação de preconceito, hoje né? Quer dizer, desculpe, aquilo que não era apontado, que você podia ter a manifestação de preconceito, hoje não pode. Então, o que aconteceu? Historicamente, a coisa foi modificada. Então, dependendo do momento histórico, e dependendo da sociedade. Tá? Dependendo da sociedade, também você vai ter uma forma ou outra de se organizar. Por isso que é sócio-histórico.
tá? Sócio, sociedade, histórico, social. E o grande autor, o autor referência para essa abordagem teórica é o Vygotsky, tá? Que vai produzir o que nós também chamamos de abordagem socio-interacionista, né? Que é a ideia de que nós somos aquilo que nós somos por conta da interação que nós temos com as pessoas. Nós vamos interagindo e, na medida que ocorre essa interação, vai se desenvolvendo o nosso jeito de pensar, vão se desenvolvendo os nossos valores e, dependendo dessas condições objetivas que são colocadas no entorno do indivíduo, a consciência também pode se estabelecer, tá? Então, o Vygotsky, né, ele foi o primeiro autor na área da psicologia a colocar a questão do conhecimento como um resultado da interação. Então, tudo aquilo que eu sei, que eu conheço, na verdade, nada mais é do que o resultado da interação que eu tenho com outras pessoas. Tá? Então, o conhecimento, ele vai se constituir, o conhecimento, ele não surge assim. Aí você pode falar assim, professor, mas o que eu conheço não foi ninguém que me ensinou, eu li. Ah, muito bem, você leu um livro que foi escrito por quem? Então, quer dizer que, ainda que não teve ninguém lá falando, mas quando você pega o livro, quando você vai na internet, alguém escreveu aquilo, alguém falou aquilo. Então, isso é a interação. Tá? Então, o Vygotsky foi o primeiro que apontou essa questão. Então, para o Vygotsky, o conhecimento, ele sempre vai ser social. Tá? Então, o conhecimento, ele, antes de ser absorvido pelo indivíduo, ele é social, tá? Então, tudo aquilo que vai ser criado pela atividade humana, né, a linguagem, por exemplo, seriam mediadores do processo de internalização da cultura. Então, a criança, ela aprende a falar como adulto. Então, é por meio da linguagem que a criança, mais tarde, ela vai sendo introduzida nas questões culturais, tá? Então, de novo, nós estamos falando de interação, né? Tá? Então, uma forma de interagir, tá? Então, para esses autores, né, para esses teóricos, o ser humano, ele vive em um ambiente em constante transformação, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, quando eu dei o exemplo lá dos trapalhões, né, do quanto que antigamente se manifestava preconceito e pouco se fazia por conta do momento histórico que se vivia, então é isso que a gente está falando, né? Então, está acontecendo transformação, muitas coisas se modificaram, tá? E, ao mesmo tempo, né, que essas coisas vão se transformando, a nossa linguagem, o nosso entendimento das coisas também se modificam, né? Eles também vão sendo alterados, tá? E nessa interação toda é que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento. É nessa interação toda que nós podemos, nesse conhecimento, também constituir a consciência. Bom, em outras palavras, né, o ambiente humano é constantemente criado e recriado pela atividade cultural. Então, o ambiente, né, aquilo que nós temos, se vocês olharem à volta de vocês, vocês vão localizar a ação do ser humano. Então, o ser humano ele vai agindo, né, de maneira efetiva e vai modificando, ele vai transformando o mundo e vai deixando as suas marcas. Então, na medida em que você tem as várias gerações passando, fazendo, então, cada geração que vai passando vai deixando uma contribuição, vai fazendo alguma coisa. E aquele que vem depois, ele vai se apropriar desse legado que foi passado do indivíduo que veio antes dele. Então, a criança, imagina só, né? Uma criança que nasceu
sei lá, há 2.000 anos atrás, ela via uma sociedade, ela organizava o pensamento dela, ela tinha algumas noções, desenvolvia os valores, uma criança que nasceu há 2.000 anos atrás, muito diferente da criança de hoje. Então, a criança hoje, ela vê as casas, ela vê os carros passando. Imagina, uma criança de 500 anos atrás, se ela viesse de lá para cá, fosse transformada, transportada por meio do tempo, né? Através do tempo. Ia ver um carro andando, ela ia ficar assustada, imagina. Por quê? Porque aquilo que ela conhece é próprio do momento histórico e da sociedade que ela está vivendo, tá? Então, o ambiente humano, ele vai sendo o tempo todo criado e recriado pela atividade cultural. Então, a cultura, ela vai transformando, aquilo que eu havia dito a vocês, né? É isso que o Marcuse fala. A cultura, para ser cultura, ela tem que ser transformadora, tá? Então, cada objeto, cada artefato cultural, né, contém, além da sua forma, né, um código de conduta, de interação que tornou possível, tá? E que vai condicionar a ação das novas gerações que utilizam. Então, o que significa isso? Eu vou mostrar um artefato para o copo que eu estou tomando água, tá? Isso aqui é um artefato, tá? Que é da cultura, né? Um copo é um artefato. Agora, vocês já imaginaram, quando vocês olham para um copo como esse, vocês já imaginaram o quanto que tem de cultura nele? O quanto que tem de trabalho humano nele? Imagina quantas pessoas tiveram que criar as condições de produção de um objeto como esse, que a gente, né, olha, cai no chão, quebra, põe no lixo, né, e nem se dá conta, nem se lembra, né, mas veja quanta história tem, né, para poder chegar nisso aqui, tá? Então é isso que a gente está falando, as coisas são resultantes do mundo que a gente vive, tá? Então, da mesma forma, a linguagem, ela vai ter um código das representações do mundo, né? Então, toda a linguagem, ela guarda em si essa reprodução, ela guarda em si todo esse conjunto de valores que existe no mundo, tá? Então, e é por meio da linguagem que nós vamos transmitir a visão de mundo para a próxima geração. É por meio da linguagem que a geração anterior transmitiu para a gente toda a visão de mundo que eles tinham. Então, eles foram transmitindo para a gente vai transmitir para os outros, tá certo? Para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, a gente vai transferir. Então, é uma constante transferência que a gente vai fazendo. E por meio do quê? Da linguagem, tá certo? Bem, a atividade mental humana, ela é condicionada, a atividade mental é condicionada pela existência do ser humano no mundo, né, que articula algo natural e artificial ao mesmo tempo. E é sempre bom lembrar, né? Eu dei o exemplo lá da agricultura para vocês entenderem realmente o que significa quando a gente fala que o mundo é contraditório, né? Quando a gente fala que a natureza ela é agredida pela cultura, tá? Se vocês pegam, eu acho que eu citei aqui, né? É um documentário chamado O Mundo Sem Ninguém, um documentário bastante interessante, né? Não sei se foi nessa turma que eu comentei, mas é um documentário que mostra como seria a Terra, o planeta Terra, se de uma hora para outra o ser humano deixasse de existir. Como que seria, né? E aí vai mostrando, né? Que aí com o passar do tempo ele mostra como que os animais que são domesticados, com o tempo eles iam voltar a ser feras, as pontes, os viadutos, com o passar dos anos eles iam cair porque eles se mantêm daquele jeito por conta da manutenção. Por isso que vocês viram um tempo atrás
um viaduto em São Paulo caiu, porque não teve a devida manutenção. Então, esse documentário vai falar exatamente, mas se de uma hora para outra o ser humano deixasse de existir, o que iria acontecer? E eles fazem toda uma produção de imagens, coisa e tal, e aí você vai vendo, né? A natureza tomando conta, entrando nas casas, derrubando os prédios, aí pouco a pouco o planeta Terra volta a ser o que ele era antes, tá? Significa o quê? Que ele só é desse jeito por causa da ação do ser humano. Vocês viram que houve uma queda na emissão de poluentes na ordem de 7% durante a pandemia. Então, a pandemia, como ela obrigou as pessoas a diminuírem os seus ritmos, como ela obrigou as pessoas a ficarem mais em casa, então você teve uma diminuição na poluição, né? Eu estava ouvindo isso no rádio hoje também, tá? Então, houve uma diminuição na poluição. Então, é isso, tá? Então, existe uma ação do ser humano no mundo, tá? E essa ação que o texto está falando natural e artificial é a ação da natureza, né? Uma ação sobre a natureza e sobre a sociedade. A sociedade ela não é uma coisa natural, né? A sociedade é uma coisa que é criada pelo ser humano, tá? Então, as consequências dessa concepção para o estudo da vida em comunidade são muito observáveis, tá? Então, quando nós olhamos, quando nós consideramos essas questões aí que estou trazendo, vocês vão ver na comunidade que a coisa se opera exatamente dessa forma, tá? É muito visível. Bem, se o conhecimento ele se constitui na interação, né? E se essa interação ela é mediada por símbolos e artefatos produzidos culturalmente, das consequências, se impõe aos psicólogos conhecer a cultura local e contribuir para a construção de novos significados por meio da interação. É isso, né? Então, nós estamos falando diretamente aqui o que seria importante fazer, qual seria uma das possibilidades de atuação do psicólogo, tá? Porque se todo conhecimento ele vai se constituir, ele vai se formar na interação, né? E essa interação que as pessoas têm é uma interação mediada pelos diversos produtos, né, que a cultura produz, o que você precisa conhecer a cultura local, né, e conhecer, se apropriar da cultura local e contribuir para que outros significados possam agir de tal maneira que as pessoas tenham as suas dificuldades resolvidas, né, tá? Por meio da interação. Tá? Por meio da interação que essas coisas vão se transformando. Por isso que é tão importante propiciar oportunidades para conversa, né? Para que haja interação entre os grupos, e é isso que a gente faz como psicólogo, né? A gente vai trabalhar para que haja. Por isso que o psicólogo social, o psicólogo comunitário, ele trabalha fundamentalmente com grupos, né? Porque é no grupo que isso tudo vai acontecer, né? É no grupo que você vai ter essas transformações, essas transições, tá? Ok? Gente, eu tô com frio, tô com calor, eu tava sem blusa, coloquei blusa, aí tirei a blusa e agora me deu calor de novo, né? Que coisa. Não. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa, né, atuar. Então, vocês entenderam? É daí que vem a ideia da importância de se trabalhar com grupo, né? Tá? Porque é no grupo que se operam essas novas formas de entender, né? E é por isso, trabalhando no grupo, é por isso que a gente trabalha na comunidade, tá? Então, a comunidade, ela vai ter possibilidade de se reorganizar em termos de estrutura, em termos de possibilidades, tá bom? Então, nesse sentido, o estudo das estruturas discursivas e da retórica se revela também como algo importante, né? O que seria isso, né? O que seria a estrutura discursiva? A estrutura dos discursos, tá? A estrutura daquilo que é dito, da maneira como é dito. Então, o que nós estudamos? Quando nós falamos que nós estudamos o discurso, não é
o estudo do discurso não é apenas do conteúdo do discurso, mas também é do como ele é falado. O momento, quem fala, tudo isso é muito importante, né? Porque, dependendo de quem fala determinadas coisas, aquilo que foi dito, ainda que seja o mesmo conteúdo, vai ter significados diferentes para as pessoas. Tá? Então, vai ter uma outra forma de se compreender aquilo que está sendo dito. Depende disso. Tá? Não é só o conteúdo. Isso que eu estou falando, não é só conteúdo, é a forma, é quem está falando. Tudo isso tem que ser compreendido. Tá? Então, em situações de interação, principalmente quando culturas diferentes se encontram, né, você vai ter interpretações diferentes da mesma realidade. Né? Então, coisas que são muito parecidas, coisas muito semelhantes, né? E diferentes, tá? Coisas semelhantes e coisas diferentes. De qualquer maneira, nós precisamos pensar nessa interação, tá? Ok? Bem, se o conhecimento é construído na atividade, vocês entendem o que é isso? Isso é conceitual, tá? O conhecimento, ele acontece na atividade, é no fazer. Na medida que você vai fazendo, você vai se apropriando, você vai adquirindo o conhecimento, tá? Então, se o conhecimento é constituído na atividade, e se os grupos humanos produzem interpretações diferentes sobre a mesma realidade, essas diferenças certamente estarão expressas no discurso. Tá? Então, por isso que a gente faz análise do discurso, por isso que a gente tenta entender o que a pessoa está falando, né? Porque é isso, tá? Então, se o conhecimento ele é constituído, né? Se ele vem da atividade, e os grupos humanos, por sua própria experiência em atividades diferentes, produzem interpretações diferentes, né? Da mesma realidade, então a gente precisa ver exatamente como que as coisas estão sendo vistas, tá? Bom, dessa forma, né, as categorias discursivas de quem participa daquilo que está ocorrendo vão se tornar a principal fonte de informação. Né? A melhor forma de informação seria essa, tá? Ou seja, entender, ouvir o discurso. A abordagem socio-interacionista, ao superar o individualismo da abordagem cognitivista clássica, né, que tem esse texto, ele inicia falando dessa abordagem cognitiva clássica. Eu não coloquei na aula porque eu penso que nós devemos nos dedicar mais a essa parte aqui mesmo, tá? A abordagem socio-interacionista. Mas ele faz essa menção, né? Ele vai dizer que essa abordagem socio-interacionista ao superar o individualismo da abordagem cognitivista clássica, coloca em novas bases a questão da interação social, por considerá-la constitutiva da consciência. Tá? Então, entendemos que a minha consciência ela só vai se estabelecer a partir dessas relações, né? A partir dos discursos que surgem dessas relações. Tá? Então, essa visão vai ter consequências, né, importantes para você poder pensar em estratégia, né, tá? Como que você vai abordar. E, bom, isso aí você vai ver nesses programas que são comunitários, né, que são executados, né, no tempo todo, dia a dia, tá bom? E aí, a autora, ela vai tecer alguns comentários a respeito de uma outra abordagem teórica, né, que é a abordagem das representações sociais, que vai ter o Moscovici como o grande autor, né, que vai permitir essa compreensão um pouco mais abrangente, né? Então, vai ser a teoria das representações sociais, tá? O que é essa teoria? Professor, Oi, qual é o nome do autor? Moscovici. Moscovici. Perfeito, obrigado. Nada.
Depois eu coloco lá no chat para você, tá? Mas é assim, se escreve exatamente Moscovici, tá bom? Ele vai trabalhar com essa perspectiva das representações sociais, tá bom? Então, essa teoria, né, das representações sociais, ela vai tentar superar as limitações dessa abordagem cognitivista, tá? Então, ela vai tentar entender de que maneira que essas representações, né, elas vão se tornar algo hegemônico, né? Tá? Então, isso é interessante, né? Porque vamos pensar na questão da representação social do trabalho, né? Então, nós temos na nossa sociedade uma representação social do trabalho. Então, o que seria essa representação social? Uma coisa que é para todos, né? Então, existe uma representação social do trabalho. Então, e isso é interessante porque se você tem uma pessoa que não trabalha, você vai ver que a tendência é as pessoas acharem que essa pessoa é uma pessoa de segunda categoria, né? Não que ela não trabalha porque ela esteja desempregada, aí não, mas a pessoa que fala que não gosta de trabalhar. Você não pode assumir, né, que você não gosta de trabalhar, muito embora o trabalho que nós desenvolvemos na nossa sociedade seja um trabalho exaustivo, mas dificilmente você vai chegar para as pessoas, não gosto de trabalhar, né? Preferia ficar sem trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, ele tem uma representação muito forte na nossa sociedade, tá? Então, é isso, né? Então, essa ênfase, né, no coletivo, tá? Ou seja, no interindividual, né? Naquela coisa que, na integração, né? Tá? Então, a construção da representação, ela deixa de ser uma questão individual para se tornar uma função simbólica do grupo social no seu conjunto, tá? Por isso que é a representação social. Então, ela deixa de ser apenas algo da pessoa e é compartilhada pelos demais. Então, esse conceito de representação social, né, que foi proposto pelo Moscovici, ele vai tentar descrever representações coletivas, tá? Como construções simbólicas que foram historicamente determinadas, né? Que são compartilhadas entre os indivíduos e são comunicadas por meio das redes institucionais, né? E, ao mesmo tempo, vão modelando, vão servindo, né, de modelo para as ações dos grupos no interior da formação social que vão ser consideradas por elas modeladas, tá? Então vai sendo criada, né, essa condição de entendimento do mundo a partir dessas redes institucionais, tá? Então, nessa abordagem, portanto, o que vai determinar a ação da pessoa, o que vai determinar o comportamento, a conduta do indivíduo, é apenas a sua própria representação do real, né? Tá? Então, é a representação que eu entendo do real, mas a representação que, por meio de uma complexa rede de relações sociais, eles vão compartilhando com os demais do grupo, tá? Então, você tem uma ideia, o outro tem outra ideia, mas essas ideias, elas são meio que articuladas, né? Porque você tem uma representação social que vai dizer o que é uma casa, vai dizer o que é um casamento, vai dizer o que é uma família, vai dizer o que é uma escola, tá? São representações sociais que nós temos, ok? Agora, essas representações sociais, elas são alteradas, são modificadas, né, o tempo todo, tá? Exatamente porque a sociedade é uma coisa muito viva, né? Ela está sempre em transformação, né? Tá? Então, ela sempre vai estar em transformação, sempre vai ter mudança, ok? Eu vou parar minha apresentação por aqui para verificar se existe alguma dúvida, se existe alguém que gostaria de comentar alguma coisa. Alguém
Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dúvidas? Sem Está dúvidas. ficando claro? Sim, sim, tá bem claro, professor. É que, assim, no começo, o início, né, quando você fala psicologia comunitária, a gente pensa atuar na comunidade, né? Mas aí agora o senhor explicando, já fica bem mais claro que não é atuação direta na comunidade, né? Mas Isso. contribuir, né, com condições objetivas que o indivíduo consiga se desenvolver, né? Isso mesmo. Por isso, o nosso tema da aula passada versava um pouco sobre isso, né? Ele dizia sobre a instituição como via de acesso à comunidade, tá? Então, toda essa reflexão que é importante, Felipe, porque é muito difícil você ir na comunidade e fazer um trabalho lá na comunidade, tá? Isso não, né? Quem que vai pagar o salário de um psicólogo para ir lá na comunidade fazer? Difícil, né? Tem uma coisa, mas não é isso, né? É pensar na comunidade como algo a ser trabalhado que vai contribuir para que o indivíduo ele tenha uma possibilidade maior de constituir a sua consciência, de ter uma autonomia maior nesse sentido, né? Então, por isso que a gente atua pelas instituições. Então, por exemplo, quando vocês forem formados, quando vocês forem psicólogos, onde que vocês vão levar a psicologia comunitária? Se você vai trabalhar numa UBS, se você vai trabalhar numa ONG, é para lá que você vai levar o princípio da psicologia comunitária, né? E estando lá, você vai promover essas articulações. Eu tenho uma experiência muito grande nessa área da psicologia comunitária. Eu já desenvolvi, assim, infinitas atividades, infinitos trabalhos, né? Mas sempre por meio da instituição, né? Sempre por meio da instituição, tá? Então, é aí que você vai mobilizar, é aí que você vai ter a condição de contribuir, tá? Sim, né? E assim, até pensando, né, Pro, se você for pensar que tipo, nesse pensamento que o psicólogo vai atuar na comunidade, é meio que um trabalho que já vai fracassar por si só, porque como que um psicólogo dá conta de uma comunidade inteira? É a mesma coisa que você pegar um psicólogo escolar e achar que ele vai cuidar na subjetividade de cada criança. Não vai vencer. Então você tem que realmente fazer com que o indivíduo seja o agente da mudança, até para quando o psicólogo não estiver lá, eles ou qualquer outro tipo de profissional da saúde, assistente social, ele possa gerir a própria vida dele, né? Então Perfeito, é perfeito. bem isso. Isso que é legal, Felipe, que você levantou agora, viu? Muito importante, né? O psicólogo comunitário, ele trabalha sempre numa perspectiva interdisciplinar, né? Então, ele está atuando junto com os professores, com os assistentes sociais, com os enfermeiros, tá? A ideia é essa aí mesmo, né? Da gente poder entender as necessidades que podem ser atendidas na conversa com outras profissões, tá? O que mais, gente? Claro, eu vou, inclusive, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, é que não está aqui o meu, peraí, deixa eu ver. Não estou com ele aqui. É, eu não me lembro de cabeça qual que é o nome do capítulo, né? Tem o Marcuse, ele tem um livro chamado Cultura e Sociedade. Eu vou colocar aqui no chat o nome dele, Marcuse. É que são dois volumes, né? Que de cabeça não lembro se é no volume 1 ou no 2 que tem esse texto que ele vai discutir exatamente sobre a questão
da, da cultura afirmativa, né? Mas a cultura afirmativa é aquela... o que é cultura? É importante que você entenda de que maneira que o autor ele entende cultura. Cultura, para ele, é negação, tá? É você negar. Por isso que eu dei o exemplo da agricultura. A agricultura, ela nega a natureza, tá? Por quê? Porque você vai lá, você fala, não, eu não quero que meu pé de café nasça aqui, eu quero que ele nasça lá, né? Eu não vou ficar esperando que venha um passarinho, que venha que derrube uma semente aqui. Não, eu não quero, eu quero colocar lá, né? Então, você está falando que você está agindo sobre a natureza, está negando a natureza. Então, isso é cultura, tá? Se você pensa na perspectiva da sociedade, é a mesma coisa. Então, a cultura, para ser cultura, vai dizer o Marcuse, tem que ser negativa. Ela tem que negar o que existe, né? Ela não pode simplesmente reafirmar. A cultura afirmativa, ela afirma aquilo que já existe. Então, ela não cria, ela não vai agir de tal maneira que ela rompe com o que já existe. Ela vai simplesmente ser reproduzida. Então, não tem um choque, não tem uma coisa diferente, tá? Então, é nesse sentido. Então, a cultura afirmativa, e aí, vou dar alguns exemplos para vocês de cultura afirmativa, né? Uma música, né, que uma obra, né, uma música que não tem a condição de romper esteticamente e não tem condições de romper tecnicamente com aquilo que existe. Por exemplo, né, uma cultura, você pega lá o Beethoven, né, a Nona Sinfonia, ele quebra com a coisa, né, tá certo? Ele cria uma coisa diferente. Né? Então é cultura, porque ele vai lá e cria, ele coloca um coral no meio de uma música instrumental ninguém tinha feito aquilo, né? Então ele quebra, então ele cria então aquilo seria a cultura. Agora, quando você faz mais do mesmo, né? Para o Marcuse, não é que não seja cultura, mas é cultura afirmativa. Então você tem cultura e cultura afirmativa. Então, uma música, por exemplo, uma música dessa que a gente ouve o tempo todo no rádio, essa seria uma cultura afirmativa. Aquela cultura que você vê lá na virada cultural, nessa perspectiva, é tudo cultura afirmativa. Né? Você vê só coisas mais do mesmo. Né? Ela não promove uma ruptura com aquilo que já existe. Tá? Então, ela vai... O Né? professor, pegando até o gancho que o senhor deu do Raul Seixas, o que ele fala aquela vez, numa música dele, já que a moda é música de protesto, eu vou fazer Eu vou também. fazer. É, mais ou menos isso, né? Para fazer sucesso, né? Tem que fazer protesto ou protestar, né? Então, é isso, né? Então, essa noção, tá? Se você puder, leia. É que eu não estou com o meu livro aqui, senão eu pegava para você já, né? Deixa eu ver aqui, se eu consigo achar aqui na internet. Eu não sei qual volume que é. Hum. O nome do capítulo, eu achei aqui, ó, é sobre o caráter afirmativo da cultura. Esse é o nome do capítulo, só que eu não sei em qual volume que está. Deixa eu ver uma coisa. Eu só achei o texto aqui, mas não fala. Não, não fala. Mas, ó, se você colocar na internet o nome, é esse, tá? Ó, você vai encontrar. Eu vou colocar aqui no chat.
tá? Esse livro, Cultura e Sociedade, ele tem 2 volumes, ele é muito bom. Tem um capítulo chamado A Obsolescência da Psicanálise, né? Nossa, um capítulo muito bom. Ele trabalha de maneira fantástica. O Marcuse, ele era um estudioso da psicanálise, né? Ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização, no qual ele também faz essas discussões da questão da cultura afirmativa. E tem um outro também, eu vou colocar aqui também, ó, do Marcuse, tá? Todos esse aqui é do Marcuse, tá? Ó, Eros e Civilização. Esse também você vai encontrar coisas muito boas. E tem um outro também que se chama A Ideologia da Sociedade Industrial. Tá? Esse outro livro, ele é uma continuidade do Eros e Civilização. É fantástico, né? Ele vai trazer exatamente para a gente a discussão dessas contradições que nós encontramos na sociedade, né? E de que maneira que a gente tem, né? Tem um outro muito bom também. Achei. É isso aqui, ó. Ele está até dentro do saquinho porque ele está desmanchando já, tá vendo? Ó? Deixa eu ver aqui. Ó, é no volume 1, tá? Por quê? Porque esse aqui é o 2, tá? Não tá nesse aqui, tá no volume 1, tá? São 2 volumes, tá? Ele tem essa cara aqui, ó. Dá para comprar no sebo, viu, gente? É muito bom, né? Eu costumo comprar. Ó, aqui tem tem um capítulo, no volume 2, ele também tem um capítulo chamado Comentários para uma Redefinição de Cultura, tá? Que ele também vai fazer a discussão, mas o que o caráter afirmativo da cultura tem mais a ver com isso que eu estou falando, tá? Então, se procura no volume 1, tá? Que você vai encontrar. É muito bom, né? Tá? É uma boa. Procure no sebo, eu costumo comprar livro. O outro que eu ia falar para vocês é esse aqui, ó. Razão e Revolução, tá? Esse aqui, gente, é fantástico. Esse livro aqui é muito bom. Ele vai fazer uma discussão a respeito da teoria do Hegel, né? É muito bom também, dá para a gente entender legal essa questão da dialética, da própria teoria crítica da sociedade, tá? Então, são livros que nos ajudam a ter uma clareza bacana mesmo, tá bom? Vamos ficar por aqui hoje, então, pessoal? Perfeito, professor. E obrigado pelas dicas aí do Marcuse. Vou dar uma olhada aqui. Não, vê sim, vê sim. E depois, se vocês quiserem, a gente comenta, né? Quiser trazer, ler, porque tem questões, às vezes, que a gente não entende muito bem, né? Eu terei muita satisfação, muito prazer em compartilhar com vocês, tá bom? Perfeito, professor. Muito Pessoal, obrigado. de nada, tenha uma boa noite, tá? Um bom fim de semana, um bom feriado, e aí na quinta-feira nos vemos novamente. Um grande abraço. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.